Em alguns casos não resolvidos, o principal suspeito é muito conhecido publicamente, ou talvez haja alguém muito suspeito na vida da vítima. Em outros casos, porém, praticamente não há nada para a polícia investigar. Nenhum vestígio de evidência, nenhuma testemunha ocular e nenhuma indicação de que algo aconteceu, além do fato de que a vítima simplesmente sumiu no ar. Junte-se a nós no episódio de hoje enquanto examinamos os casos mais estranhos de pessoas desaparecidas que já vimos. Stanley Bassett, de 29 anos, foi visto pela última vez em Franklin, New Hampshire, em 2 de abril de 1977. Na época, ele morava com seu filho de 9 meses em uma casa na Salisbury Road, que pertencia aos pais de Stanley. A mãe de seu filho era sua terceira esposa, que morava na Califórnia na época. Há poucos detalhes disponíveis no caso de Stanley, então não está claro a que horas ele foi visto pela última vez. Mas apenas um dia depois, em 3 de abril, seu filho foi encontrado a quilômetros de distância, abandonado em uma caixa de papelão em uma escadaria no Capitólio Estadual de Massachusetts, em Boston, Massachusetts. A criança foi inicialmente colocada em um lar temporário, mas a irmã de Stanley reconheceu sua fotografia quando ela foi publicada no jornal mais tarde naquele mês. Ela e seu marido receberam posteriormente a guarda do bebê, que eles acabaram adotando. Vale notar que, em 1975, vários anos antes de desaparecer, Stanley foi preso e condenado a 1 ano de prisão por posse de maconha. Ele cumpriu apenas 4 meses antes de ser liberado, e ainda estava em liberdade condicional na época de seu desaparecimento em 1977. De acordo com o Charlie Project, ele já havia administrado uma loja de alimentos naturais chamada Nature Gardens, em Pennacook, New Hampshire, mas ela foi fechada na época de sua prisão. Durante esse período, os investigadores acreditavam que a loja era um importante ponto de distribuição de drogas na região. Curiosamente, em agosto de 1976, enquanto trabalhava em um regime de trabalho externo, Stanley disse à família que havia notado um carro o seguindo. Ele afirmou que temia pela própria vida. Detalhes sobre o carro, seu motorista ou o motivo do medo dele são desconhecidos. A família de Stanley não acredita que ele saiu voluntariamente, pois jamais abandonaria o filho. Além disso, eles observaram que seus 5 cachorros foram deixados para trás, sem que ninguém tivesse sido previamente encarregado de cuidar deles, o que também não era típico dele. Se soubesse que sairia da cidade, diziam, ele sempre conseguia alguém para cuidar dos cachorros. 3 semanas depois do seu desaparecimento, a casa de Stanley na Salisbury Road foi arrombada. A polícia disse que uma janela da porta dos fundos foi quebrada para o invasor entrar. Não se sabe o que, se é que algo foi levado da casa ou se isso teve alguma relação com o desaparecimento dele. Stanley Bassett tinha 29 anos quando desapareceu em Franklin, New Hampshire, no início de abril de 1977. Ele é um homem branco, loiro, de olhos cor de avelã e mede 1,96 m de altura. Ele tem uma cicatriz na perna devido a um acidente de caça anterior e pesava entre 72 e 82 quilos quando desapareceu. Ele pode usar seu nome do meio, Shane. Se você tiver qualquer informação sobre o desaparecimento dele, pode entrar em contato com o Departamento de Polícia de Franklin pelo telefone 603-934-2535. 35. Mason Robertson. Mason Robertson, de 16 anos, foi visto pela última vez no dia 18 de maio de 2024, por volta das 5h30 da manhã. Quando seus pais o acharam em casa, em Anchorage, no Alasca, esquentando pizza no micro-ondas e visivelmente bêbado. De acordo com seus pais, David e Marty, eles eram uma família muito unida que passava bastante tempo juntos, desde viagens de pesca até férias no Havaí.
No entanto, eles sabiam que seu filho tinha problemas. Desde pequeno, ele esteve cercado pela morte, sofrendo a perda do irmão e de vários tios e tias ao longo dos anos. Nos últimos anos ou meses, a linha do tempo não está clara, Mason começou a abusar do álcool, que, segundo ele, anestesiava sua dor e ajudava a lidar com a depressão. Era conhecido por invadir o armário de bebidas dos pais e passar muito tempo sozinho. Embora estudasse em casa, ele tinha alguns amigos, mas preferia passar o tempo sozinho em casa e nunca dormia fora. Quando seus pais o encontraram bêbado na cozinha naquela manhã de maio, eles o confrontaram sobre o abuso de álcool. Isso fez Mason jogar o prato de pizza no chão antes de voltar furioso ao quarto. Horas se passaram até seus pais notarem que ele não respondia às mensagens. Eles foram ver como ele estava no quarto do porão e descobriram que ele havia saído pela porta de lá. Nas horas seguintes, seus pais descobriram que Mason havia aparecido na campainha com câmera do vizinho. Segundo relatos, ele estava cambaleando pela rua na altura do número 14.000 da Venus Way e parecia estar fazendo algo em seu celular antes de jogá-lo no chão e quebrá-lo. O som foi audível na gravação. Nesse momento, os pais receberam uma mensagem dele: "Eu realmente não preciso de vocês." O celular dele foi recuperado no local onde ele o jogou. Ele nunca mais foi visto. Os pais de Mason inicialmente acharam que ele tinha fugido e que voltaria quando se acalmasse. No entanto, os investigadores perceberam que ele saiu sem seus remédios, dinheiro e identidade, o que fez com que seus pais ficassem preocupados. Nos meses seguintes ao seu desaparecimento, Marty e David ofereceram uma recompensa de $10.000 por informações que levassem ao seu retorno em segurança, mas até agora ninguém reivindicou. No dia 1º de novembro de 2024, aniversário de 17 anos de Mason, sua mãe recebeu uma mensagem de texto que dizia: "Quanto tempo, hein?" Relatos dizem que o remetente alegou ser Mason e afirmou estar bem e esperava o mesmo da família. No entanto, quando Marty respondeu à mensagem, ele não respondeu. No Dia das Mães de 2025, Marty recebeu outra mensagem de texto, desta vez de um número diferente. O remetente perguntou como foi o dia dela e se divertiu. Não está claro se essas mensagens eram realmente de Mason, mas os pais dele acreditam que talvez fossem, já que o remetente nunca puxou conversa com eles como um farsante ou golpista faria. Marty e David afirmaram que esse foi o maior período em que o filho deles ficou longe de casa. Eles observaram que haviam consertado o celular dele e gostariam de devolvê-lo. Sugeriram que alguém que o adolescente conheceu online o está abrigando e continuam oferecendo a recompensa em dinheiro. Os investigadores acreditam que Mason, que agora terá 18 anos, pode estar na Califórnia ou na Colômbia Britânica, no Canadá, já que possivelmente tem ligações com esses lugares. Mason é descrito como um homem branco, com cabelo castanho e olhos castanhos. Ele tem cerca de 1,70 metros de altura e pesava aproximadamente 73 quilos na época do seu desaparecimento. Ele foi visto pela última vez vestindo uma camiseta cinza, short cinza e tênis branco, e usa óculos. Qualquer pessoa que tiver informações sobre o desaparecimento dele pode entrar em contato com o Departamento de Polícia de Anchorage pelo número 9077868-900, Scott e Amy Fundell. Amy Fundell, de 8 anos, e seu irmão mais velho, Scott, de 13 anos, desapareceram em algum momento do dia 4 de setembro de 1978. Os dois foram vistos pela última vez no Good Time Charlie's, restaurante em Sterling, Alaska, acompanhados pela mãe Margaret e pela tia Kathy, que estava de visita. As crianças ficaram fora até as 22h, quando as duas mulheres as levaram para a cabana da família e depois retornaram juntas ao bar. A cabana da família, com 2 quartos, não era uma acomodação de luxo. De acordo com relatos, a fechadura da porta da frente não funcionava e havia apenas um poste de luz na rua em frente. Ela ficava em uma área rural, densamente arborizada, próxima a Scouts Lake Road, a cerca de 800 metros da Sterling Highway. Depois que Kathy e Margaret saíram, sabia-se que Scott e Amy haviam visitado os vizinhos ao lado. Os irmãos eram muito próximos das crianças Lupton e iam juntos a pé para a escola diariamente. Depois de brincarem por um tempo, Amy e Scott voltaram para casa.
Um vizinho que passava por perto percebeu que as luzes estavam acesas na cabana por volta das 23h45, quando os adultos voltaram para casa entre 2 e 3 da manhã. No entanto, a cabana estava às escuras. Isso foi considerado incomum, pois ambas as crianças tinham medo do escuro. Na cozinha, os dois encontraram uma panela de água ainda fervendo no fogão. Um pacote de macarrão e um recipiente aberto de tomates enlatados estavam sobre o balcão. Parece que Scott foi interrompido enquanto preparava algo para comer. Por algum motivo, Kathy e Margaret presumiram que as crianças tinham decidido ficar com os vizinhos ao lado e foram dormir. Margaret foi para o trabalho na manhã seguinte, às 8h30, enquanto Kathy dormiu até o meio-dia. Ao acordar, presumiu que as crianças estavam na escola. Margaret ligou para a escola para verificar e descobriu que Amy não tinha chegado. Ela ficou preocupada nesse momento, mas seu chefe não a deixou sair. Mais tarde, naquele dia, a caminho de casa depois da escola, as crianças Lupton passaram para perguntar sobre Amy e Scott. Foi então que Kathy soube que nenhum dos irmãos tinha ido à escola naquele dia, nem tinham passado a noite com a família Lupton. Ela ligou para Margaret, que então chamou a polícia por volta das 17h14. Apesar de uma busca extensa, nunca foi encontrado nenhum vestígio de Scott ou Amy. As balsas foram inspecionadas, os bosques vasculhados a pé e com cães farejadores, e autoridades canadenses alertadas caso a dupla tivesse sido levada para o outro lado da fronteira. Ainda assim, só cápsulas de balas foram achadas fora da cabana, sem confirmação de ligação com os desaparecimentos. Houve pouquíssimas pistas no caso ao longo dos anos. Terry Schoenfelder, irmão de Margaret e Kathy, sugeriu que o pai de Amy, um homem chamado Roger Fandel, esteve envolvido no desaparecimento da dupla. Ele supostamente deixou Margaret e os irmãos em 1978, 9 meses antes de eles desaparecerem, e se estabeleceu no Arizona. Ela tentou entrar em contato com ele depois que os dois foram dados como desaparecidos, mas não conseguiu. Familiares disseram que ele desconhecia o paradeiro das crianças e viajou ao Alasca para ajudar nas buscas logo após o sumiço delas. No entanto, anos depois, uma mulher que teria namorado Roger supostamente pediu $5.000 ao tio dele em troca de revelar o destino das crianças. Por anos, Roger foi considerado pessoa de interesse, mas os investigadores já não acreditam em seu envolvimento. Roger, por sua vez, levantou suspeitas sobre seu tio, cujo jardim chegou a ser escavado pela polícia em determinado momento, embora nada tenha sido encontrado. Terry sugeriu que Scott foi morto pouco tempo depois que as crianças foram levadas, mas que Amy está viva e morando em Anchorage, Alaska, Lompoc, Califórnia ou Drummond, Montana. Ninguém jamais foi acusado em relação ao caso e nenhuma evidência foi encontrada para apoiar essa teoria. Anos após o desaparecimento dos irmãos, um incêndio destruiu totalmente a cabana da família. As crianças Fandel continuam desaparecidas. Eles foram vistos pela última vez em Sterling, Alaska, em 4 de setembro de 1978. Scott, de 13 anos, é descrito como um garoto branco, com cabelo castanho e olhos azuis. Ele tinha 1,50 m de altura e pesava 34 quilos quando desapareceu. Sua irmã, de 8 anos, Amy, é descrita como uma menina branca, com cabelo loiro e olhos castanhos. Ela tinha 1,20 m de altura e pesava 24 quilos em 1978 e estava vestindo um moletom, jeans listrados e um colete listrado vermelho e azul. Se as crianças ainda estiverem vivas, Scott terá 61 anos e Amy terá 55. Qualquer pessoa com informações pode ligar para a Polícia Estadual do Alasca no número 907-2624-453. Marshall Iwasa, de 26 anos, foi visto pela última vez em Lethbridge, Alberta, Canadá, quando falou com sua mãe na casa dela em 17 de novembro de 2019. Ele disse à mãe que precisava pegar alguns equipamentos de informática que estavam em um depósito compartilhado antes de voltar para casa em Calgary. De acordo com relatos, ele tentou acessar o depósito várias vezes e conseguiu fazê-lo por volta das 6 horas da manhã. No dia 18 de novembro, quando o local finalmente abriu. Segundo relatos, ele ficou no depósito por mais de 2 horas e fez contato pela última vez às 8h30 da manhã.
No dia 23 de novembro, 6 dias depois, a caminhonete de Marshall foi encontrada por caminhantes perto de Pemberton, Colômbia Britânica, a 14 horas de carro dali. Foi incendiado e largado em uma estrada remota de extração de madeira que levava ao abrigo Brian Waddington. Muitos de seus pertences pessoais, desde seu documento de identidade até roupas, um laptop danificado e 3 celulares destruídos, foram encontrados nas proximidades. Vale ressaltar que Marshall não tinha nenhuma ligação com Pemberton e nunca havia estado lá antes, e o caminho onde o veículo foi encontrado é de difícil acesso e não aparece no GPS. A Polícia Montada do Canadá, RCMP, só conseguiu chegar ao local em 25 de novembro devido a sinal fraco de celular, o que fez com que os caminhantes só pudessem relatar a descoberta no dia seguinte ao achado. Só então, ao saberem da caminhonete, a família de Marshall percebeu seu desaparecimento. Depois, constatou-se que a caminhonete foi incendiada de propósito e o fogo não teve origem em falhas elétricas ou no motor. A família de Marshall visitou o local onde a caminhonete foi abandonada. Eles apontaram que o veículo estava faltando várias peças e que alguns dos itens ao redor, incluindo consoles de videogame que eram basicamente carcaças sem nenhuma informação útil, não pertenciam a ele. Após recuperar a caminhonete, as autoridades começaram a buscar o jovem de 26 anos desaparecido. Durante o curso dessa investigação, eles usaram cães farejadores, drones e agentes a pé, mas nenhum sinal de Marshall foi encontrado e a busca acabou sendo interrompida. Em junho de 2020, os investigadores ainda não sabiam o que aconteceu com Marshall no dia do desaparecimento. A família de Marshall seguiu divulgando o caso nas redes sociais e contratou um detetive particular que identificou que incêndio criminoso causou o fogo no caminhonete dele. Em agosto de 2020, a família Oassa pediu à polícia para reclassificar o caso dele como um caso criminal, mas isso não teve sucesso. No começo, as autoridades sugeriram que Marshall entrou na floresta para tirar a própria vida, pois parecia perturbado na época do desaparecimento. Segundo relatos, Marshall foi colocado sob advertência acadêmica no Instituto de Tecnologia do Sul de Alberta e desistiu do curso. Ele não havia contado nenhum desses fatos para a família. Além disso, ele deixou seu plano de celular expirar nas semanas anteriores ao seu desaparecimento. A família Oassa tentou obter imagens de câmeras de segurança dos postos de gasolina ao longo da rota que teria levado a caminhonete até o local onde foi encontrado, mas os proprietários desses estabelecimentos não quiseram entregar as gravações sem um pedido formal da polícia. Além disso, como o caso não foi classificado como crime, os investigadores nunca analisaram possíveis impressões digitais ou DNA da caminhonete ou da cena ao redor. O Serviço de Polícia de Lethbridge declarou que, embora o caso fosse suspeito, abre aspas, não há evidências credíveis, corroboradas ou convincentes para sugerir ação criminosa ou que o caso seja de natureza criminosa. As contas bancárias de Marshall não foram acessadas desde seu desaparecimento. Alguns de seus pertences também estão desaparecidos e não foram recuperados da caminhonete ou da área ao redor, incluindo suas lentes de contato, solução para lentes, sua mochila, seu laptop Samsung, sua carteira e seu telefone, um Samsung Galaxy S6. Eles nunca foram encontrados. Para a frustração da família, o caminhão de Marshall foi desmontado e levado para um aterro sanitário algum tempo depois de ter sido encontrado. Marshall ainda está desaparecido. Ele foi visto pela última vez em Lethbridge, Alberta, Canadá, em 17 de novembro de 2019. Ele é descrito como um homem de 30 anos com olhos castanhos e cabelo castanho encaracolado e mede 1,80 m. Qualquer pessoa com informações sobre o caso de Marshall pode entrar em contato com a polícia de Lethbridge pelo número 4033284444 e aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento. Fique em segurança. Até a próxima.